Ilíada, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 15. Depois que os troianos em fuga passaram as estacas e a vala, muitos foram subjugados às mãos dos dânaos. Permaneceram parados junto dos carros de cavalos, pálidos de medo, aterrorizados. Então acordou o Zeus nos píncaros do Ida, junto de Hera do trono dourado. Levantou-se depressa e viu troianos e aqueus, aqueles em debandada, os argivos perseguirem-nos à retaguarda. E no meio deles viu o soberano Poseidon, viu Heitor jazente na planície, rodeado pelos camaradas, ofegante, com falta de ar e em estado de desespero, vomitando sangue. Visto que não o atingiria o mais fraco dos aqueus, ao vê-lo se compadeceu o pai dos homens e dos deuses. Sob o sobrolho lançou um olhar terrível a Hera e disse: foi o teu dolo, ó Hera intratável de manhas malignas, que parou o combate do divino Heitor e pôs o povo em fuga. Na verdade, não sei se novamente da tua malevolência funesta serás a primeira a beneficiar e hei de espancar-te a bofetada. Lembras-te de quando fosse suspensa de cima, quando dos pés te suspendi 2 bigornas e nos teus pulsos coloquei uma pulseira de ouro inquebrantável? No meio do éter e das nuvens ficaste suspensa. Os deuses indignaram-se no alto do Olimpo, mas não lograram aproximar-se para te soltar. A quem eu apanhasse atirava-o da soleira até que chegasse à terra, já sem força alguma. Mas nem assim a dor incessante largou o meu coração. Por causa do divino Heracles, a quem tu, em conluio com Bóreas, depois de lhe convenceres a rajadas, mandaste pelo mar cultivado, congeminando malefícios, e depois o levaste para a ilha bem habitada de Cós. Fui eu quem o salvei de lá e o trouxe novamente a Argos, apacentadora de cavalos, depois de muitos trabalhos. Dessas coisas te recordo para que desistas das tuas trapaças e para que vejas se porventura te beneficiará o leito do amor em que te deitaste comigo. Afastada dos deuses para me ludibriares, falou e estremeceu Hera, rainha com olhos de plácida tora, e falando dirigiu-lhe palavras aladas. Tomo por testemunhas a terra e o vasto céu por cima dela, e a água estígia que se precipita nas profundezas, juramento maior e mais terrível para os deuses imortais. E a tua sagrada cabeça e o nosso próprio leito matrimonial, pelo qual nunca eu alguma vez me perjuraria, que não é por vontade minha que Poseidon, sacudidor da terra, prejudica os troianos e Heitor, auxiliando os inimigos. É o seu próprio ânimo que o incita e encoraja. Ao ver como os aqueus estavam acabrunhados junto das naus, teve pena deles. Todavia, tanto a ti como a ele, eu aconselharia a seguir por onde tu, ó Senhor da nuvem azul, o conduzires. Assim disse, e sorriu o Pai dos homens e dos deuses. Respondendo-lhe, proferiu palavras aladas. Se doravante, ó Hera, rainha com olhos de plácida tora, sintonizastes com o teu pensamento, sentada no meio dos imortais, por mais contrário que estivesse Poseidon, rapidamente mudaria de tensão para seguir o teu e o meu sentir. Mas se de fato estás a falar com verdade sem rodeios, volta agora para a raça dos deuses e ordena que venham Íris e Apolo, famigerado arqueiro, para que Íris, a hoste dos aqueus vestidos de bronze, se dirija ao soberano Poseidon, que pare de combater e regresse ao palácio, e que Febo Apolo incite ao combate Heitor, nele insuflando força, para que esqueça as dores que agora lhe atormentam o espírito,
e desvie de novo os aqueus, provocando neles o pânico abjeto. Na sua fuga tombarão junto das naus bem construídas do pelido Aquiles, ele que enviará o seu companheiro Patroclo, a quem matará depois com a lança o glorioso Heitor, à frente de Ílion, depois de ele ter chacinado muitos outros mancebos, entre eles meu filho, o divino Sarpedon. Enfurecido por causa deles, o divino Aquiles matará Heitor. A partir daí causarei a retirada dos troianos de junto das naus, de forma continuada até que finalmente os aqueus tomem a íngreme Ílion, por conselho de Atena. Mas antes disso não pararei a minha cólera, nem permitirei que os outros dos imortais preste auxílio aos Dânaos, até que se cumpra a vontade do Pelida. Tal como eu anuí da primeira vez e inclinei a cabeça, no dia em que a deusa Tétis me agarrou os joelhos, suplicando-me para que honrasse Aquiles, saqueador de cidades. Assim falou e não lhe desobedeceu Hera, deusa dos alvos braços, mas dirigiu-se das montanhas do Ida ao alto do Olimpo. E tal como se apressa o pensamento do homem que atravessou vasta extensão de terra e assim pensa no seu espírito experiente, quem me dera estar aqui ou ali formulando muitos desejos, assim rapidamente se apressou com afinco a excelsa Hera. Chegou ao íngreme Olimpo e juntou-se aos deuses imortais reunidos no palácio de Zeus, que levantaram todos assim as taças e brindaram, mas Hera não fez caso dos outros e de Temis, do lindo rosto, aceitou a taça, pois ela fora a primeira a correr a cumprimentá-la, e falando lhe proferiu palavras aladas. Hera, por que vieste? Dás impressão de estares agitada. Na verdade te amedrontou o Crônida, teu esposo. A ela deu resposta Hera, deusa dos alvos braços. Deusa Temis, sobre isso não me interrogues. Tu sabes como é o ânimo dele, presunçoso e inflexível. Mas dá início ao festim compartilhado dos deuses. Ouvirás no meio de todos os outros imortais que atos maldosos Zeus planeja. Não penso de igual modo a todos agradará, quer mortais, quer deuses, se algum se banqueteia de espírito alegre. Depois que assim falou, sentou-se a excelsa Hera, e muito se iraram os deuses no palácio de Zeus. Mas ela riu-se com os beiços, embora tenso parecesse o sobrolho azul, e a todos declarou: estultos que na nossa insânia nos iramos contra Zeus. Na verdade, queremos aproximar-nos dele para o restringirmos por palavra ou por ato. Mas ele senta-se à parte sem ligar nem se importar, pois ele declara que entre os deuses imortais, pelo poder e pela força, é abertamente o melhor de todos. Por isso, contentai-vos com a desgraça que lhe dera a cada um. Já prevejo que para Ares está a ser preparado um sofrimento, pois seu filho permaneceu na batalha, o mais amado dos homens, Ascálafo, que Ares possante afirma ser seu filho. Assim falou, e Ares bateu nas coxas musculosas com a palma das mãos e com um gemido de lamentação declarou: não me censureis agora a vós que no Olimpo tendes moradas. Se eu for até as naus dos aqueus e vingar o meu filho, mesmo que seja o meu destino pelo relâmpago de Zeus ser atingido e jazer na poeira no meio dos cadáveres. Assim disse e ordenou ao terror e ao pânico que atrelassem seus cavalos, enquanto ele próprio envergava as armas nos entes. Então teria surgido maior e mais funesta raiva e cólera da parte de Zeus em relação aos deuses imortais, se extremamente receosa pelos deuses, Atena não tivesse precipitado pela porta, deixando o trono onde se sentara, e tirou-lhe o elmo da cabeça e o escudo dos ombros. E tirou-lhe da mão possante a lança de bronze, e com palavras repreendeu Ares furioso: demente, de espírito insano, vais te perder. Em vão tenho ouvidos para ouvir e perdeste o juízo e a vergonha.
Não ouviste o que disse a deusa, Hera de alvos braços, ela que acaba de chegar de junto de Zeus Olímpio? Se queres que tu próprio encher-te de dores incontáveis e à força regressares ao Olimpo, ainda que acabrunhado, enquanto para todos os outros semeias enorme desgraça? Pois de imediato Zeus deixará altivos troianos e aqueus e virá para o Olimpo com o intuito de nos pôr em alvoroço, castigando tanto que tem culpa como aquele que não tem. Por isso te digo que abandones a ira por causa do teu filho. Já outro muito melhor que ele na força e nas mãos morreu ou morrerá ainda, pois é difícil preservar a linhagem e a geração de todos os homens. Assim dizendo, sentou no trono Áres furioso. Porém Hera chamou Apolo para fora do palácio e Íris, ela que é mensageira dos deuses imortais, e falando lhes proferiu palavras aladas. Zeus ordena-vos que o mais depressa vades ao Ida. Depois que de lá tiveres chegado e visto o rosto de Zeus, farei aquilo que ele vos ordenar e comandar. Assim falando, de novo, retrocedeu a excelsa Hera e sentou-se em seu trono. Eles lançaram-se a caminho e chegaram ao Ida de muitas fontes, mãe de feras, e encontraram o Crônida, que vê ao longe, sentado no cume do Gárgaro. À sua volta, a nuvem perfumada como uma grinalda. À frente de Zeus, que comanda as nuvens, se colocaram ambos, e ele não se encolerizou ao vê-los, porquanto depressa tinham obedecido às palavras da esposa. A Íris dirigiu primeiro palavras aladas. Vai agora, ó célere Íris, ter com o soberano Poseidon e transmite-lhe essas coisas sem seres mentirosa, mensageira. Ordena-lhe que desista da batalha e da guerra e que vá para junto das raças dos deuses ou para o mar divino. Mas se ele não obedecer às minhas palavras, não lhes dando importância, que pense bem no espírito e no coração, não vá acontecer que, forte embora seja, ele não aguente a minha arremetida. Pois afirmo que pela força sou superior e sou primogênito. Contudo, seu coração não se importa de declarar-se igual a mim, a quem temem os outros deuses. Assim falou e não desobedeceu a célere Íris com pés de vento, mas desceu das montanhas do Ida para a sacra Ílion. Tal quando das nuvens voa a neve ou gelado granizo, por causa das rajadas do Bóreas, nascido na luz, assim depressa voou com afinco a célere Íris. Postando-se junto dele, assim disse ao famoso sacudidor da terra: para te transmitir, ó segurador da terra, de azuis cabelos, uma mensagem de Zeus, detentor da égide, aqui vim. Ordena-te que desistas da batalha e da guerra e que vás para junto das raças dos deuses ou para o mar divino. Mas se não obedeceres às suas palavras, não lhes dando importância, ele ameaça que aqui virá para lutar contigo frente a frente. E avisa-te que evite as mãos dele, pois afirma que pela força é superior e é primogênito. Contudo, teu coração não se importa de declarar-se igual a ele, a quem temem os outros deuses. Em grande fúria lhe disse o famoso sacudidor da terra: ah, por mais forte que seja, falou com presunção. Se contra minha vontade me impedir a mim, que tenho honra igual pela força. Pois somos três os irmãos, filhos de Crono, que Reia deu à luz. Zeus e eu, sendo o terceiro Hades, rei dos mortos. De forma tripla estão todas as coisas divididas. Cada um participa da honra que lhe coube. Coube-me habitar para sempre o mar cinzento, agitadas as sortes, a Hades a escuridão nebulosa, e a Zeus coube o vasto céu no meio do éter e das nuvens. Mas a terra ainda é comum aos três, assim como o alto do Olimpo.
Por isso não caminharei segundo as intenções de Zeus, que tranquilo fique ele na terceira posição, possante embora seja, e que ele não me amedronte com as mãos como se eu fosse covarde. Às filhas e aos filhos menor seria que ele ameaçasse com palavras violentas, a esses que ele próprio gerou, e que necessariamente obedecerão aquilo que ele ordenar. A ele deu resposta a célere Íris com pés de vento. É portanto assim, ó segurador da terra e de azuis cabelos, que devo transmitir a Zeus essa mensagem áspera e forte, ou mudarás de intenção, adaptável ao espírito dos nobres? Sabes como as eríneas seguem sempre para favorecer os mais velhos. Em seguida lhe deu resposta a Poseidon, sacudidor da terra. Deusa Íris, falasse de fato na medida certa, condição excelente se encontra criada, quando o mensageiro sabe bem o que é útil. Mas essa dor amarga se apoderou do meu coração. Conta outro de igual honra afadada pelo destino. Alguém intenta repreender com palavras encolerizadas. Por agora cederei, encolerizado embora esteja. Mas dir-te-ei outra coisa e farei essa ameaça na minha ira. Se apesar de mim e de Atena, arrebatadora de despojos, de Hera e de Hermes e do soberano Hefesto, ele poupar a íngreme Ílion e não quiser que seja saqueada, dando grande força aos argivos, que fique a saber isso. Entre nós implacável será a cólera. Assim dizendo, deixou a hoste Aqueia, o sacudidor de terra. Partiu e mergulhou no mar, deixando saudades aos heróis aqueus. A Apolo disse em seguida a Zeus, que comanda as nuvens: vai agora, Febo amado, até Heitor, armado de bronze, pois já o Deus que segura e sacode a terra partiu para o mar divino. De modo a evitar a nossa cólera escarpada, da nossa luta teriam ouvido outros deuses, aqueles que estão debaixo da terra à volta do crono. Mas isto assim é de longe preferível tanto para mim como para ele, que antes ele tenha cedido, apesar de irado às minhas mãos, visto que sem suor não teria a coisa acabado. Ora, pega tu com as mãos na égide ornada de borlas e agita-a com força para aterrorizares os heróis aqueus. Cabe a ti, ó Deus, que ages de longe, proteger o glorioso Heitor. Por agora faz surgir nele uma força descomunal, para que os aqueus se ponham em fuga até as naus e cheguem ao Helesponto. A partir daí deliberarei eu próprio tanto atos como palavras, de modo que de novo os aqueus possam respirar da fadiga. Assim falou, e às ordens do pai não desobedeceu Apolo. Lançou-se das montanhas do Ida como um célere falcão, matador de pombas, que é mais veloz de todas as aves. Encontrou o filho do fogoso Príamo, o divino Heitor, sentado, pois já não jazia, a recuperar novo fôlego. Em volta dele estavam os camaradas. Parara a falta de ar e a transpiração, pois avivara o Zeus, detentor da égide. Postando-se junto dele, assim lhe disse Apolo, que age de longe: Heitor, filho de Príamo, por que razão longe dos outros te senta desfalecido? Que sofrimento te sobreveio? Sem forças lhe deu resposta Heitor, do elmo faiscante: quem dos deuses és tu, potentíssimo, que me falas cara a cara? Não sabes tu que junto das popas das naus dos aqueus me atingiu Ajax, excelente em auxílio, quando eu dizimava seus camaradas com uma pedra no peito, retendo-me a bravura animosa? Pensei que os mortos e a mansão de Hades nesse dia eu veria, depois de ter esperado a vida. Respondeu-lhe o soberano, que acerta ao longe, Apolo: tem coragem, tal é o auxiliador que o Crônida te mandou do Ida, para estar ao teu lado e proteger-te. Febo Apolo da espada dourada, que desde há muito te protejo, tanto a ti próprio como a íngreme cidade.
mas agora ordena os numerosos cocheiros que conduzem os céleres corcéis contra as côncavas naus. Pela minha parte, irei à frente e alisarei todo o caminho para os carros e obrigarei à fuga os heróis aqueus. Assim falando, insuflou grande força no pastor do povo, tal como quando o cavalo no estábulo se saciou a manjedoura e quebrando os arreios corre a galope pela planície, desejoso de se banhar no rio de lindo fluir. Exultante mantém a cabeça erguida, as crinas lhes voaçam nos ombros e confiante na sua beleza levam-nos os ágeis joelhos para os lugares costumeiros e para as passagens das éguas. Assim Heitor deu rapidamente aos pés e aos joelhos, incitando os cocheiros, depois que ouvir a voz dos deus. E tal como quando um veado chifrado ou bode selvagem é perseguido por cães ou homens lavradores, mas um penedo escarpado ou matagal sombrio o salva, pois não está fadado que eles os encontrem. Mas depois, com o clamor deles, surge o leão barbudo no caminho, e logo eles fogem apesar de seu afinco. Assim os dânaos arremetiam continuamente em chusmas, estoqueando com espadas e lanças de dois gumes. Mas quando viram Heitor a mover-se nas fileiras de homens, amedrontaram-se e a alma de todos caiu-lhe aos pés. No meio deles falou então Toante, filho de Andremon, de longe o melhor dos etólios, experto atirador de dardos e valente na luta corpo a corpo. Na assembleia eram poucos os aqueus que o superavam nos debates de mancebos. Bem intencionados assim se lhes dirigiu e disse: Ah, grande é o prodígio que contemplo com os meus olhos, porquanto de novo se levantou e afastou o destino Heitor. O ânimo de cada um de nós esperou deveras que ele tivesse morrido nas mãos de Ajax Telamônio, mas um dos deuses protegeu e salvou Heitor. Ele que deslaçou os joelhos a tantos dânaos, tals como agora acontecerá. É que não será sem a ajuda de Zeus tonitruante, que tão ávido se apresenta como guerreiro. Mas agora aquilo que eu disser, obedeçamos todos. Ordenemos a turba que regresse para as naus, porém nós, que nos declaramos os mais valentes do exército, tomemos as nossas posições e o enfrentemos, brandindo as lanças. Creio que, apesar de tão ávido no coração, receará lançar-se contra a chusma dos dânaos. Assim falou e eles deram-lhe ouvidos e obedeceram. Aqueles que estavam em volta de Ajax, do soberano Idomeneu, e Teucro, e Meríones, e Meges, e Gualdiares, dispuseram o ataque, chamando pelos comandantes e enfreitaram Heitor e os troianos. Mas atrás deles seguiu a multidão para as naus dos aqueus. Foi então que os troianos avançaram cerrados, liderados por Heitor, que caminhava com passos largos. À frente dele seguia Febo Apolo, os ombros envoltos em nuvem e segurando a égide impetuosa, terrível e refulgente, que o metalurgo Hefesto dera a Zeus, para com ela pôr os homens em debandada. Essa era a égide que Apolo tinha nas mãos ao liderar o povo. Mas os argivos cerrados não arredaram pé, e agudo surgiu o grito de guerra de ambas as partes. Dos entalhos voaram as flechas, muitas eram as lanças atiradas por mãos audazes. Umas fixavam-se nas carnes de mancebos prestos no combate. Muitas ficavam a meio, antes de penetrar em carne branca, espetadas na terra, ávidas de se fartarem de carne humana. Ora, enquanto imóvel em suas mãos segurava a égide Febo Apolo, durante esse tempo os dardos de ambas as partes acertavam e o povo tombava. Mas quando olhava de frente os dânaos de rápidos póldros e agitava a égide, gritando bem alto, enfeitiçava-lhes o ânimo no peito e descuravam a bravura animosa. Tal como quando uma manada de bois ou rebanho de ovelhas, duas feras selvagens, põe alvoroço no negrume da noite.
Quando de repente atacam e não há pastor que valha, assim impotentes os aqueus puseram-se em fuga, pois Apolo semeara o pânico, outorgando a glória aos troianos e a Heitor. Então o homem era chacinado por homem na dispersão do combate. Heitor abateu Estíquio e Arcelisao, um deles regente dos beócios vestido de bronze, outro fiel companheiro do magnânimo Menesteu, e Enéas abateu Medonte e Íaso. Um deles era filho ilegítimo do divino Eileu, Medon, irmão de Ajax. Contudo, vivia em Fílace, longe da sua terra-pátria, porque assassinaram um homem, parente de sua madrasta, Eriopes, que Oileu desposara. Quanto a Íaso, era regente dos atenienses. Chamavam-lhe filho de Ezéfelo, filho de Búcolo. Polidamante matou Messiteu e Equion, Polites, na luta dianteira. E Clônio foi morto pelo divino Agenor. Pares atingiu Deico por trás enquanto fugia entre os dianteiros, na parte mais baixa do ombro, e trespassou-o completamente. Enquanto lhes despiam as armas, os aqueus atiravam-se para a valha escavada, contra as fileiras de estacas, fugindo nesta e naquela direção, recorrendo à muralha pela necessidade. Aos troianos bradou Heitor, vociferando bem alto: apressai-vos contra as naus e deixai os despojos sangrentos. Aquele que eu discernir longe das naus do outro lado, de imediato lhe darei a morte. Nem a ele darão na morte os homens da família e as mulheres a honra devida do fogo, mas os cães o despedaçarão à frente da nossa cidade. Assim falando, com o gesto de cima para baixo, chicoteou os cavalos e chamou pelos troianos enfileirados. E com eles levantaram todos grande clamor e conduziram os cavalos com grita assombrosa. E à sua frente, Febo Apolo, com seus pés, facilmente deitou abaixo os barrancos da vala funda. Atirando-os para o meio, assim formaram uma ponte como via comprida e ampla, com a distância do arremesso de uma lança quando é arremessada por um homem que põe força à prova. Foi por aí que se derramaram, falange atrás de falange, e à sua frente foi Apolo com a égide veneranda. Deitou abaixo a muralha dos aqueus com a facilidade do menino que espalha areia na praia junto do mar, quando com ela constrói brincadeiras infantis e logo em seguida com as mãos e os pés a espalha brincando. Foi assim que tu, ó Febo arqueiro, derrubaste o longo trabalho e esforço dos argivos, lançando contra eles a debandada. Foi, portanto, assim que junto das naus pararam os dânaos, chamando uns pelos outros e erguendo as mãos a todos os deuses, e cada um deles rezou com grande fervor. Mormente orou Nestor de Gerênia, guardião dos aqueus, levantando as mãos na direção do céu cheio de astros. Zeus Pai, se alguma vez em Argos, rica em trigo, alguém queimou em tua honra gordas coxas de boi ou de ovelha, rezando pelo regresso que tu prometeste, inclinando a cabeça, lembra-te agora de tais coisas, ó Olímpio, e afasta o dia funesto, e não permita que pelos troianos sejam subjugados os aqueus. Assim falou, rezando, e alto trovejou Zeus, o conselheiro, em resposta à prece do ancião Nestor. Mas os troianos, ao ouvirem o estrondo de Zeus, detentor da égide, lançaram-se contra os argivos com mais afinco, lembrados da luta. Tal como quando uma enorme onda do mar, de amplos caminhos, rebenta sobre as amoradas de uma nau, quando é impelida pela força do vento que sobremaneira faz inchar as ondas. Assim os troianos, com clamor ingente, desceram a muralha e, conduzindo para dentro os carros, pelejaram junto das popas, com as lanças de 2 gumes em renhido combate.
Eles dos carros, porém os argivos, no alto de suas escuras naus, aonde haviam escalado, lutavam com chuços compridos que estavam ali nas naus para lutas navais, chuços providos de bronze às pontas. Quanto a Patroclo, enquanto aqueus e troianos combatiam em torno da muralha, afastados das naus velozes, ficou sentado na tenda do amável Eurípilo, deleitando-o com palavras, enquanto sobre a ferida dolorosa aplicava fármacos que apaziguassem as negras dores. Porém, quando viu os troianos a lançarem-se contra a muralha, enquanto os danos, os gritos fugiam, gemeu e bateu nas coxas com as palmas das mãos, em grande lamentação, e proferiu essas palavras: Eurípilo, não posso ficar aqui mais tempo contigo, ainda que de mim precises. É que surgiu um conflito tremendo, que o teu escuteiro te reconforte agora, pois eu irei depressa para junto de Aquiles, para incitá-lo a combater. Quem sabe, com a ajuda divina, eu não lhe incitaria o coração pelas minhas palavras. Coisa boa é a persuasão de um amigo. Levaram nos seus pés depois que assim disse. Porém os aqueus aguentaram firme a arremetida dos troianos, mas não lograram repeli-los das naus, embora fossem em menor número. Nem os troianos lograram desabaratar as falanges dos aqueus, para se esmiscuírem no meio das tendas e das naus. Mas tal como quando o fio do carpinteiro alinha a tábua de uma nau nas mãos de um esperto construtor, que bem conhece toda espécie de técnica pelos conselhos de Atena, assim igualmente esticada era a batalha e a guerra. Numerosos eram os que combatiam em torno das naus numerosas, mas Heitor fez-se imediatamente ao glorioso Ajax. Labutavam em volta da mesma nau e não conseguiam que um repulsasse o outro para deitar fogo à nau, nem que o outro repelisse, visto que um deus ali o trouxera. E foi então que o glorioso Ajax atingiu Caletor, filho de Clício, no peito com a lança, ele que trazia fogo para incendiar a nau. Tombou com um estrondo e a tocha caiu-lhe das mãos. Mas quando Heitor, com seus olhos, viu o primo tombado na poeira à frente da nau escura, aos troianos e aos lícios gritou bem alto: Troianos e lícios e dárdanos, prestos combatentes, não cedais na batalha num aperto como esse, mas salvai o filho de Clício para que os aqueus não o dispam das armas, tombado no meio das naus. Assim dizendo, arremeteu contra Ajax com lança luzente. Não lhe acertou, mas em Licofron, filho de Mastor, escudeiro de Ajax, oriundo de Citera, com ele vivia, porque assassinaram um homem na sacra Citera. Foi na cabeça dele, acima da orelha, que Heitor acertou, com o bronze afiado, quando estava junto de Ajax. Tombou para trás na poeira da popa da nau e deslaçaram-se-lhe os membros. Estremeceu Ajax e assim disse a seu irmão: Meu bom Teucro, foi morto um fiel companheiro de nós dois, o filho de Mastor, a quem honrávamos quando conosco vivia. Ele que era oriundo de Citera, ele honrado como um parente no nosso palácio. Matou-o o magnânimo Heitor. Onde estão tuas setas de rápida morte, teu arco que te deu Febo Apolo? Assim falou e o outro obedeceu. Foi a correr tomar posição, levando nas mãos o arco recurvo e a aljava portadora de flechas, e muito rapidamente se pôs a disparar as setas contra os troianos. Atingiu Clito, filho glorioso de Pisenor, que segurava as rédeas nas mãos, afatigando-se com os cavalos. Pois para lá os conduzia, onde maior número de falanges eram desbaratadas,
arrancadas, para agradar a Heitor e aos troianos. Mas depressa sobreveio a desgraça que ninguém podia repelir, por mais que o quisessem. A seta de muitos gemidos atingiu-o no pescoço, atrás, e ele tombou do carro ao se desviarem os cavalos, fazendo chocalhar o carro vazio. Logo se apercebeu o soberano Polidamante primeiro a avançar para os cavalos, os quais ele deu a Zítono, filho de Procacion, recomendando que ele mantivesse-os bem perto enquanto observava. Ele próprio voltou a imiscuir-se entre os guerreiros dianteiros. Então Teucro tirou contra Heitor outra seta de bronze à ponta, e ter-lhe-ia cercado o combate junto das naus dos aqueus, se não tivesse atingido o pelejador, privando-o da vida. Mas não passou despercebido a mente sábia de Zeus, que protegeu Heitor, retirando a glória a Teucro Telamônio. Zeus que quebrou a corda bem torcida do arco irrepreensível, ao ser esticada contra Heitor, e noutra direção foi desviada a flecha pesada de bronze, e o arco caiu-lhe das mãos. Estremeceu Teucro e assim disse a seu irmão: na verdade um Deus frustra os planos da nossa luta, completamente arrebatou o arco da minha mão e quebrou a corda acabada de torcer que atei de manhã, para que cerradas dela se disparassem as setas. Respondendo-lhe assim, falou o possante Ajax Telamônio: meu caro, deixa estar o arco e essas tuas muitas setas, visto que um Deus as frustrou em malevolência contra os Dânaos. Mas pega com as mãos numa lança comprida e põe ao ombro um escudo, e assim luta contra os troianos e incita os outros. Não será sem esforço, ainda que nos subjuguem, que nos tomarão as naus bem construídas. Lembremo-nos do combate. Assim falou, e Teucro depôs o arco na tenda, e aos ombros pôs um escudo de 4 camadas. Na altiva cabeça colocou um elmo bem trabalhado, com penacho de cavalo. Terrível era seu movimento. Pegou numa lança potente, provida de bronze à ponta, e foi correndo posicionar-se ao lado de Ajax. Mas quando Heitor viu invalidados os dardos de Teucro, aos troianos e aos lícios gritou bem alto: troianos, lícios e dárdanos, prestos combatentes, sede homens, amigos, e lembrai-vos da bravura animosa, no meio das côncavas naus. Na verdade, vi eu com os olhos os dardos de um homem excelente invalidados por Zeus. Fácil é distinguir o auxílio que Zeus outorga aos homens, tanto aqueles que ele concede a glória, quanto que ele amesquinha e se recusa a auxiliar. Como agora mesquinhou a força dos argivos, auxiliando-nos a nós. Combatei, pois, cerrados nas naus, e se algum de vós, alvejado ou golpeado, encontrar a morte e o destino, que morra, pois não é vergonha nenhuma morrer pela pátria, pois a salvo ficam a mulher e os filhos, e a sua casa e propriedade incólumes, se os argivos partirem nas naus para a amada terra-pátria. Assim dizendo, incitou a coragem e o ânimo de cada um. Por seu lado, gritou Ajax aos seus companheiros: vergonha, ó argivos, agora está visto que ou morremos, ou nos salvaremos ao repelirmos a desgraça das naus. Ou credes que se as naus tomar Heitor do elmo faiscante, desembarcareis cada um vós na terra-pátria? Não ouvis Heitor a incitar todo o seu exército, ele que está em fúria para deitar fogo às naus? Não é para a dança que ele os chama, mas para a luta. E para nós não há conselho nem plano melhor do que juntarmos as mãos e força em renhido combate. Melhor é morrer de uma vez por todas, ou então viver, do que nos vermos longamente acossados em aterradora peleja. Assim em vão nas naus por homens que são piores do que nós. Assim dizendo, incitou a força e a coragem de cada um.
Foi então que Heitor matou Esquédio, filho de Perímedes, comandante dos Fócios, e Ajax matou Laodamante, comandante dos peões, glorioso filho de Antenor. Polidamante abateu Oto, oriundo de Cilene, camarada do filho de Fileu, comandante dos magnânimos epéios. Viu o Meges e atirou-se a ele, mas Polidamante desviou-se debaixo dele e Meges não lhe acertou. É que Apolo não permitia que o filho de Pântou morresse entre os dianteiros. Com uma estocada da lança, penetrou Cresmo no peito. Tombou com um estrondo e o outro lançou-se a ele para lhe despir as armas dos ombros. Entretanto, contra ele soltou Dólops, filho perito lanceiro, filho de Lampo, a quem gerara Lampo, filho de Laomedonte, experto na bravura animosa. Foi ele que arremeteu com a lança contra o escudo do filho de Fileu, atacando de perto, mas salvou a espessa coraça, que enverga adornada de moças redondas, a qual Fileu trouxera de Éfire, de junto do rio Selês. Fora-lhe oferecida seu amigo e anfitrião Eufete, soberano dos homens, para vestir na guerra como proteção contra homens inimigos. Tal coraça protegeu agora da morte o corpo de seu filho, mas contra a parte mais alta do elmo de bronze adornado com crimas de cavalo, arremeteu Meges com a lança afiada, cortando-lhe o equino penacho, e todas as crinas caíram na poeira, brilhantes e havia pouco tingidas de vermelho. Ora, enquanto Meges insistia em lutar, ainda esperançado na vitória, entretanto o belicoso Menelau se aproximou para o auxiliar. Posicionou-se com a lança, despercebido de Dólopes, e atingiu-o no ombro por trás. A ponta da lança trespassou-lhe o peito, ávida de penetrar, e ele tombou de cara no chão. Ambos avançaram para lhe despir dos ombros as bronzeas armas, mas Heitor chamou pelos parentes, todos sem exceção, e repreendeu primeiro o filho de Iquetaon, o possante Melanipo, ele que até agora apacentara os bois de passo cambaleante em Pércota, quando os inimigos estavam longe. Mas quando chegaram às naus recurvas dos Dânaos, de novo voltou a Ílion para brilhar entre os troianos. Morava na casa de Príamo, que o honrava como a seus filhos. Foi a ele que Heitor repreendeu, tratando-o pelo nome. É assim, ó Melanipo, que desistimos? Não se comove teu coração com o teu parente que foi abatido? Não vês como estão em volta das armas de Dólops? Vai, pois já não nos é possível combater os argivos de longe, até que os matemos, ou então que eles tomem de cima a baixo a íngreme Ílion e matem todos seus cidadãos. Assim dizendo, foi à frente e o outro seguiu um homem divino. Aos argivos incitava o enorme Ajax Telamônio: amigos, sede homens, ponde vergonha nos corações, tende vergonha uns dos outros nos potentes combates. Dos homens com vergonha mais se salvam do que morrem, mas dos que fogem não surge nem glória nem proveito. Assim falou, eles de si próprios estavam desejosos de repulsar os inimigos, mas puseram a sua palavra no espírito e cercaram as naus com uma sebe de bronze. Contra eles mandava Zeus os troianos. Então Menelau, excelente em auxílio, incitou Antíloco: Antíloco, nenhum outro dos aqueus é mais novo que tu, nenhum mais célere de pés, nem tão corajoso no combate. Prouvera que saltasses para fora e atingisses algum dos troianos. Assim dizendo, voltou a retirar-se, mas incitar o outro. Antíloco saltou por entre os dianteiros e arremeteu com a lança. Luzente, depois de ter observado ao redor, cederam os troianos quando o guerreiro atirou, e não foi em vão que arremessou a lança.
pois acertou no filho de Equitaon, o altivo Melanipo, que se lançava na luta, acertou-lhe no peito junto do mamilo. Tombou com um estrondo e a escuridão veio cobrir-lhe os olhos. Antíloco atirou-se a ele como um cão que se lança sobre um gamo ferido, que o certeiro caçador alvejara ao saltar para fora do antro, deslaçando-lhe os membros. Foi assim, ó Melanipo, que te atacou Antíloco tenaz em combate para te despir das armas. Mas ao divino Heitor não passou despercebido que ele veio correndo enfrentá-lo no combate. Porém Antíloco não aguentou, célere guerreiro embora fosse, mas fugiu como a fera selvagem que praticou qualquer crime, que matou um cão ou um boiadeiro no meio da manada de bois. E depois foge perante o avanço da multidão de homens reunidos. Assim fugiu o filho de Nestor, e os troianos e Heitor, com grita assombrosa, ejacularam contra ele dardos gemedores. Mas ele virou-se e manteve firme, chegando junto de seu povo. Como leões carnívoros se lançaram os troianos contra as naus, cumprindo as ordens de Zeus, ele que despertava neles grande força, enfeitiçando o espírito dos argivos e sonegando-lhes a glória, mas incitava os outros, pois queria seu coração outorgar a glória a Heitor, Priamida, para que as naus recurvas lançasse o fogo indefectível de espantoso autor, pelo que assim se cumpria toda a prece presunçosa de Tétis. Por isso esperava Zeus, o conselheiro, até que os seus olhos observassem as labaredas das naus a arder. A partir daí tinha intenção de repelir os troianos das naus, de modo a dar glória aos Dânaos. Intentando essas coisas, incitou nas côncavas naus Heitor Priamida, ele que de si já estava muito incitado. Heitor desvairava como Ares, o lanceiro, ou como fogo assassino que desvaira nas montanhas, nos bosques de uma floresta profunda. Começou a espumar da boca e seus olhos lampejavam sob as sobrancelhas terríveis. E de volta das suas têmporas chocalhou o elmo medonho de Heitor enquanto combatia, pois o próprio Zeus do cimo do éter era seu defensor. Ele que a Heitor só entre muitos homens outorgou a honra e a glória. É que exígua seria a duração de sua vida, pois já naquele momento lhe apressava o dia fatal, Palas Atenas por intermédio da força do Pelida. Todavia, Heitor queria desbaratar as falanges de soldados, pondo-os à prova onde havia maior concentração de armas excelentes. Mas não logrou desbaratá-las, impetuoso embora estivesse. Permaneceram firmes como um muro ou como rochedo alto e escarpado junto do mar cinzento, que aguenta os velozes itinerários dos ventos guinchantes e as ondas inchadas que contra ele rebentam. Assim os Dânaos resistiram aos troianos sem fugir. Porém Heitor, refugindo como fogo, por todos os lados atirou-se no meio da multidão, como quando debaixo das nuvens uma onda inchada pelos ventos rebenta sobre a nau veloz, e toda ela é coberta pela espuma e a rajada terrível do vento grita contra a vela e tremem os espíritos dos marinheiros aterrorizados, pois por pouco dali foram levados da morte. Assim se rasgavam nos seus peitos os coração dos argivos, mas Heitor atirou-se a eles como leão malévolo que se lança contra os bois a pastar na fundura de um amplo pantanal. Bois às miríades, e no meio deles está um boieiro que não sabe ainda como lutar contra a fera sobre a carcaça da vitela morta. Na verdade, ele anda pelo lado dos bois, da frente e de trás,
sempre a seu lado, mas o leão salta para o meio da manada e devora uma vitela, enquanto todas as vacas se dispersam. Assim, assombrosamente, os aqueus foram postos em fuga por Heitor e por Zeus pai. Todos, ainda que Heitor matasse só Perifetes de Micenas, filho de Copreu, que costumava levar mensagens do soberano Euristeu à força de Heracles. Dele, pai muito inferior, nascer um filho superior em todo tipo de excelência, tanto na corrida como na luta, e pela inteligência estava entre os primeiros dos de Micenas. Ora, foi ele que cedeu a Heitor a glória prevalecedora. É que tropeçou ao virar-se no rebordo da escuridão que ele próprio levava, escudo que chegava ao chão, proteção contra dardos. Tropeçou nele e caiu para trás, de forma medonha lhe ressoou o elmo nas frontes ao tombar. Mas Heitor apercebeu-se rápido e foi correndo tomar posição. No peito lhe fixou a lança e chacinou-o ali, junto dos queridos companheiros, e eles não puderam, por mais que quisessem, ajudá-lo, pois grande medo sentiam perante o divino Heitor. E estavam no meio das naus, e as extremidades das naus que primeiro ali haviam sido colocadas os confinavam. Os troianos atacavam, mas os argivos cederam, forçados do local onde estavam as naus extremas. Permaneceram junto das tendas, todos juntos, sem se dispersarem pelo acampamento. Tomavam-nos a vergonha e o medo, permanentemente chamavam uns pelos outros, e mormente chamou Nestor de Gerênia, guardião dos aqueus, suplicava a cada um, invocando cada homem pelo pai que o gerara. Amigos, sede homens, ponde nos corações a vergonha perante os outros homens, e lembrai-vos, cada um de vós, dos vossos filhos e mulheres, dos haveres e dos pais, independentemente de ainda serem vivos ou já mortos. Por aqueles que aqui não estão, vos suplico que firmes permaneçais, e que não virieis encosta em fuga. Assim dizendo, incitou a coragem e a força de cada um. De seus olhos afastou Atena o nevoeiro sobrenatural. Grandemente rebrilhou a luz de todos os lados, tanto do lado das naus como do da guerra maligna. Discerniram Heitor, excelente em auxílio, e os companheiros, quer os que estavam à retaguarda sem combater, quer os que combatiam junto das naus velozes. Já não agradava ao coração do magnânimo Ajax estar ali onde se mantinham afastados os outros aqueus, mas calcorreava com passos largos o convés das naus, brandindo nas mãos uma estaca comprida para a luta naval, provida de grampos circulares com 22 cúbitos, tal como quando um homem, perito em equitação, atrela 4 cavalos escolhidos dentre muitos e os conduz da planície rumo à grande cidade, numa ampla estrada. E são muitos os que se maravilham, homens e mulheres, mas ele salta sempre seguro de um cavalo para o outro, enquanto eles se apressam, assim calcorreava Ajax, e o convés das naus velozes com passos largos. E a sua voz chegava ao céu, com terríveis bramidos ordenava aos dânaos que defendessem as naus e as tendas. Nem Heitor permanecia entre a turba dos troianos armados, mas tal como a fulva águia se lança sobre uma raça de aves voadoras que debicam junto de um rio gansos ou grous ou cisnes de longos pescoços, assim Heitor se lançou contra a nau de proa escura e arremetendo diretamente. E Zeus por trás empurrou-o com mão sobremaneira possante, e com ele incitou o povo. De novo surgiu renhido combate junto às naus. Tu dirias que sem cansaço e sem fadiga se defrontavam na guerra. De tal forma, furiosamente eles combatiam, e esse era o seu pensamento ao combaterem. Os aqueus não julgavam poder fugir da desgraça, mas morreriam.
Mas o coração no peito de cada um dos troianos esperava deitar fogo às naus e chacinar os heróis dos aqueus. Era isso que pensavam enquanto se enfrentavam. Porém, Heitor tomou a proa de uma nau de alto mar, bela nau e célere nas ondas, que trouxera Protelizal para a Troia, mas que não o levaria de novo à terra-pátria. Em torno da nau dele, aqueus e troianos matavam-se uns aos outros, em renhido combate. Já não se mantinham afastados para aguentarem o voo de flechas e dardos, mas perto uns dos outros se posicionavam como um só coração e lutavam com afiados machados e cutelos e espadas compridas e lanças de 2 gumes. Muitas belas adagas atadas no punho com escuras correias caíram ao chão das mãos e dos ombros dos homens que combatiam. A terra escorria negra de sangue. Mas Heitor, ao agarrar na popa, já não queria largá-la. Segurando o corpo na popa com as mãos, ordenou aos troianos: trazei fogo e fazei ressoar em uníssono o grito de guerra. Agora é que Zeus nos concedeu o dia que vale por todos, de tomar as naus que aqui vieram à revelia dos deuses, trazendo-nos muitos sofrimentos devido à covardia dos anciãos, que quando eu queria lutar junto das popas das naus me refrearam e retiveram o exército. Mas se nessa altura nos aturdiu o espírito de Zeus que vê ao longe, agora é ele próprio que nos incita e nos lidera. Assim disse, e eles atiraram-se com mais afinco aos argivos. Já nem Ajax permanecia firme. Pressionado por dardos, cedeu um pouco, convencido de que ia morrer, na plataforma de 7 pés de altura, e deixou o convés da nau. Aí se posicionou à espreita e com a lança sempre das naus afastava quem dos troianos trazia o fogo indefectível. Com gritos medonhos chamava constantemente pelos dânaos. Meus caros heróis dânaos, escudeiros de Ares, sede homens, ó amigos, e lembrai-vos da bravura animosa. Será que pensamos haver quem nos auxilie à retaguarda? Ou que existe alguma forte muralha que aos soldados afaste a desgraça? Não temos perto nenhuma cidade provida de muro onde nós podemos abrigar com um povo alterador do combate, mas estamos na planície dos troianos armados de coraças. Estamos longe da pátria e só temos o mar para nos ajudar. Por isso, a luz está nas nossas mãos e não no combate indolente. Falou ao mesmo tempo que arremetia com a lança afiada, a quem os troianos trouxeram para as côncavas naus o fogo ardente, para agradar a Heitor que assim mandava. Por este esperava Ajax para deferir com a lança comprida. 12 foram os homens que feriu no combate à frente das naus. Fim do 15º canto, volto assim que possível com o 16º.